Dubla Mídia Brasil. Dubla Mídia Brasil. Dubla Mídia Brasil. Dubla Mídia. Dubla Mídia. Dubla Mídia Brasil. Dubla Mídia Brasil. Dubla Mídia Brasil. Dubla Mídia. Dubla Mídia Brasil. Dubla Mídia, simplesmente o criador da melhor página do Instagram de dublagem. Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é João Vitor, vocês estão no canal Dubla Mídia Brasil e que honra imensa que a gente vai bater papo com o grande Ayran Pinheiro, que ele é ator, dublador, compositor de músicas também, enfim, tem muita coisa pra gente abordar dos seus personagens, da sua carreira, um pouquinho da sua carreira musical também, que você faz umas trilhas sonoras muito sensacionais e, de verdade, muito obrigado pela oportunidade, Ayran, te agradeço de coração mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, João. É um prazer estar aqui conversando contigo e com a galera toda que está assistindo aí. Que honra, que honra. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de perguntar, antes de fazer aquela pergunta basicona que você já responde em várias entrevistas, é sobre um pouquinho sobre os seus status na dublagem, já que você está morando em Portugal, como é que está atualmente? Uhum. Eu tô limitado ao remoto, né? Eu só gravo remotamente, mas eu vou para o Brasil eventualmente, né? Passo uns meses e aí dublo presencial também e tal. Aproveito para fazer algumas coisas que tem que fazer, só pode ser presencial, que o cliente não permite, ou o estúdio não permite que seja feito remotamente e tal. Então eu aproveito para gravar. Mas de forma geral, assim, é claro que o meu volume de trabalho diminuiu, né? Eu tenho um percentual bem menor de trabalho hoje em dia por conta do remoto. Mas continuo dublando, continuo trabalhando normalmente. Muito, muito interessante. Então, isso é muito bom. No caso, eu acho que, se não me engano, talvez o último trabalhozinho que você acabou fazendo, no caso, é como se fosse uma zoeira da Riot, que eles te convidaram para fazer algumas falas brincando, assim, com o nosso querido Veigar, tipo, que tá em cima da casa falando da Maquita, você é grande em E2. Cara, é muito, muito divertido esse vídeo. Eu achei hilário demais. Isso foi muito divertido. Isso foi no ano passado, final do ano passado, segundo semestre do ano passado. E me chamaram, né, entraram em contato comigo falando, tem umas falas que são as falas que nós gostaríamos de ouvir, né? Não são falas oficiais, mas é uma brincadeira que a gente quer fazer e tal, com o pessoal, com os streamers e tal. Você topa? Eu falei, lógico, qualquer coisa do League of Legends e do Veigar, eu topo, não precisa nem chamar, eu já tô lá. E aí foi muito legal, fui eu e a Carol Crespo, e nós fizemos... Foi muito legal, nós fizemos e gravamos várias falas, né, e tal, e isso foi assim, totalmente sigiloso, ninguém estava sabendo de nada, e a gente começou a soltar aos poucos para os streamers, uma coisa meio de surpresa, enquanto eles estavam lá transmitindo, jogando, entrava uma mensagem do personagem, aí falou assim, caramba, a Riot tá me mandando uma mensagem, peraí, que é isso? Cara, o Veigar tá falando comigo, aí começava a zoeira e tal, cara, a gente ria muito, cara, foi muito divertido fazer aquilo, foi muito, muito bom, até porque as frases são muito boas, né, tem muita coisa legal. Sim. Tem a referência do Patolino naquele desenho que é clássico, né? Tem um mago! Pô, ele faz, cara, com a voz do Veigar, que foi muito bom, cara. O da Maquita, né? Isso é sensacional demais. Cara, várias falas muito boas, muito, muito legais, assim, eu me diverti muito. Eu sempre me divirto muito gravando o Veigar, né? O Veigar é um personagem que, assim, nossa, não tem nem o que falar. O que anda aprontando à noite, Michele? Eu quero cortar, eu quero comer bolo. Cuidado, eu já estou no seu teto e vou roubar a sua Maquita. Contemplem o mago. O mago é implacável. Não tem como. O Veigar é um personagem extremamente queridíssimo e desgasta demais a sua voz. Só imagino o quão desgastante deve ser. É verdade. Tem muita gente que me manda áudio, né, imitando, fala, caramba, eu fiquei sem voz, você não fica sem voz, não. Fala, olha, cuidado para não se machucar, porque é técnica, você tem que apoiar no diafragma mesmo, tem que usar muito ar, não pode jogar para a garganta, porque senão ferra com a garganta toda e sai rouco mesmo, perde a voz, não tem jeito. Como é que surgiu essa vontade de querer ser ator e dublador? Olha, dublador eu nunca tive vontade, na verdade. Por incrível que possa parecer. Foi uma coisa que aconteceu meio ao acaso. Ator também não foi exatamente um desejo, não. Eu, quando era criança, assim, moleque, com uns 7, 8 anos, eu fiz alguns comerciais. Eu sou velho, né? Eu fiz o primeiro comercial do primeiro intervalo do Fantástico, da Globo. Então, assim, a primeira vez que o Fantástico foi exibido,
né, no domingo à noite. O primeiro intervalo teve um comercial e eu participei desse comercial. Foi uma experiência muito legal, muito bacana, porque a gente era criança, eram todo mundo ali no comercial era só com crianças, e a gente se divertia pra caramba. Botaram a gente no estúdio com as paredes brancas, deram uma lata de tinta pra cada um e falaram assim, ó, pode pintar, desenhar, fazer o que vocês quiserem, guerra de tinta, aí já viu, né? Então, assim, foi divertidíssimo, foi muito legal, foi uma coisa, assim, muito bacana de fazer. E aí eu gostei pra caramba, adorei, comecei a fazer outros comerciais e tal, e aí eu fui até mais ou menos uns 12 anos, eu acho. Uns 12, 13 anos, aí parei, não fiz mais nada. E aí passou muito tempo, depois, por volta de 17 anos, eu acho, eu estava numa festa junina e aí chegou uma equipe para fazer teste com um monte de gente. E aí falando assim, quem quiser participar do teste é para um comercial e tal, não sei o que, se inscreve aqui. Aí eu falei, vou me inscrever, né, de onda, assim, de brincadeira e tal. Aí eu fiz teste com uma amiga minha, inclusive, aí tinha que beber, era do Guaraná Antártica, e aí tinha que beber o Guaraná e tal, ela se engasgou, nervosa, porque ela queria, né, fazer o comercial, aparecer na televisão, e aí eu ria pra caramba dela, não aguentei, eu comecei a rir. Eu acho que os caras gostaram, porque ficou espontâneo, né, eu rindo e tal, de verdade, e me escolheram pra fazer o comercial. Aí eu falei, tá bom, né, então vambora. E aí eu lembro que na época, acabou que ficou tarde para gravar todas as cenas e tal que tinha que gravar. A gente estava gravando numa casa na Gávea, no Rio de Janeiro, e ficou muito escuro, caiu a luz, não tinha como continuar, e aí a gente teve que marcar um outro dia. A gente voltou no dia seguinte para continuar as gravações. E nisso, assim, a gente gravou, no intervalo fomos para uma churrascaria para almoçar, o cachê era bom, dobrou, porque teve 2 diárias, e conheci um monte de gente legal e tal. Eu falei, cara, isso é muito bom. Eu acho que tá aí uma coisa que eu faria da vida. Aí a menina da agência lá, da produtora, falou, pô, olha, gostei de você e tal, não sei o que, eu vou te chamar para fazer outras coisas. Você quer? Eu falei, quero, claro, com certeza. E aí eu falei, bom, vou só esperar o telefone tocar, né? Aí passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, nada. Aí eu falei com a minha mãe, eu era menor, eu tinha 16 ou 17. Eu era menor de idade, eu falei, e cá, a menina lá da produtora falou que ia me ligar, porque tinha outro comercial para eu fazer e tal. Ninguém ligou, não. Ela falou, ligou várias vezes. Tá me perturbando, liga todo dia. Eu já falei que você não vai fazer isso, não quero você metido nesse negócio, nesse meio, não. Tem que fazer vestibular, que na época não era Enem, não era vestibular. Tem que fazer vestibular, tem que estudar, não vai se meter com essa besteira, não. Eu, pô, tá bom. E aí nunca mais fiz nada. E aí depois já... muito tempo depois, meu filho nasceu e tal, e ele era uma figura engraçada e tal, super despachado, assim, e aí todo mundo falava, caramba, ele é muito fofinho, muito bonitinho, não sei o que, e ele é engraçado e tal, por que você não leva ele pra fazer comercial? Eu falava, não, cara, eu sei a dureza que é, porque quando as pessoas veem o resultado, é uma coisa bacana, né, a coisa de, ou até do próprio ego, de ser conhecido, das pessoas reconhecerem na rua, legal e tal, não sei o que, mas a gravação em si, o processo de seleção e de gravação, é penoso pra caramba, porque quando você vai fazer um teste, às vezes você passa o dia inteiro lá, o dia inteiro, literalmente, assim, tem centenas de pessoas para fazer um teste, e aí você fica esperando horas para fazer aquilo. Imagina para uma criança como é que aquilo é chato, né? E no dia da gravação a mesma coisa, né? Você chega cedo, aí maquiagem, figurino, não sei o que, aí ensaia, passa, tal, marcação, aí grava aquilo 50 vezes. Então, assim, é desgastante, é chato. Na verdade, não é legal, não. As pessoas não sabem o que acontece, né, nos bastidores, o desgaste que é. E aí eu falava, não vou levar, porque eu sei como é que é e tal, não sei o que. E aí, só que tinha uma agência que fazia essa coisa de figuração, de comercial e tal, muito perto da minha casa. Aí uma vez eu passei na porta e falei, vou levar umas fotos dele, tinha feito umas fotos dele que estavam legais e tal, eu falei, vou levar. Aí deixei as fotos, aí a menina falou assim, você não quer deixar a foto sua? Eu falei, não, minha não sei o que. Ela, não, porque a gente faz foto. Eu falei, não vou fazer book, gastar dinheiro, tá louco, não quero nada disso não. Ela falou, não, pode tirar a foto assim que você tirou dele em casa mesmo e tal, e traz pra mim. Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí deixei umas fotos lá e logo depois me chamaram para fazer uma participação, quer dizer, na verdade era uma figuração na novela, na Chica da Silva, na Rede Manchete. E aí, assim, para encurtar a história, eu acabei entrando meio por acaso, numa situação que aconteceu, eu fui parar no elenco de apoio da novela e fiquei, sei lá, os últimos 4, 5 meses da novela gravando como ator, né, como elenco de apoio mesmo. Só que eu não era ator,
Eu já tinha feito esses comerciais, mas eu nunca tinha pisado num palco, por exemplo. Nunca tinha feito nada, nunca tinha feito teatro. E aí, quando acabou essa novela, o produtor de elenco me chamou e falou assim: olha, tem um personagem pra você na próxima novela. Aí eu falei: ah, legal. Ele falou: olha, só preciso dos teus dados, tudo e tal, porque eu não tenho tua ficha aqui, estranho, eu não entendi. E preciso do teu registro de ator. Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim: o meu quê? Aí ele: seu registro de ator. Eu falei: eu não sei nem o que é isso, cara. Aí ele: pô, tu não é ator, então você não tava fazendo a novela? Eu falei: olha, deixa eu te explicar. E contei a história toda. Eu falei: olha, eu caí de paraquedas aqui, vim fazer uma figuração, acabei ficando, entrei pro elenco de apoio e a coisa foi indo e foi. E aí ele falou: caramba, cara, eu não acredito nisso. Ele: pô, eu preciso que você tenha, não tem como você fazer isso sem ter o registro de ator e tal, né? O que o pessoal chama de DRT, né? Aí eu falei: tá bom, eu vou ver então o que eu faço e tal. E aí acabou que eu arrumei um curso, que era o curso do Senac, que foi o curso mais curto que eu achei, que era um curso de 1 ano de formação em artes cênicas. Aí eu falei: legal, vai ser esse, porque é rápido, é barato, eu consigo, né, agilizar isso. Aí eu descobri que você podia dar entrada no sindicato quando faltasse 1 ano para você se formar. E aí você conseguia um registro, um DRT provisório, e depois, quando você se formava, aí você levava lá a documentação toda e tal, e tirava o definitivo. Aí eu pensei: tá, peraí, deixa eu entender. Quer dizer que quando faltar 1 ano, eu posso tirar o registro? Falei: tá, o curso tem 1 ano de duração. Tem. Eu falei: falta 1 ano para me formar. Aí na primeira semana eu fui lá na secretaria, eu falei assim: eu quero uma declaração dizendo que eu estou cursando aqui e que em 1 ano, que eu me formo no final do ano. Aí a menina: tá, tudo bem, me deu, fui lá, peguei o registro provisório e voltei na emissora, lá na Manchete. Só que nisso já estava rolando a novela e tal, o cara falou: ó, agora já tá rolando e tal, mas beleza, já tô com a tua documentação aqui, e aí a gente vê, qualquer coisa que pintar eu te aviso. Eu falei: tá, né, tudo bem. Aí passou um tempo, o cara me ligou, na época eu tinha cabelo grande, compridão mesmo, assim, no meio das costas. Aí ele me ligou e falou assim: você tem cabelo grande ainda e tal, você não cortou não, né? Eu falei: não. Ele: ah, então legal, tem um personagem super legal pra você fazer e tal, não sei o que. Eu falei: pô, beleza. E aí era uma coisa bacana mesmo, era a adaptação de Brida, do Paulo Coelho, que eles estavam fazendo lá na Manchete, e a novela estava começando o maior buchicho por conta disso, porque como era adaptação de um livro famoso, né, e tal, a coisa estava tomando uma dimensão bacana. E aí era para fazer um cara que aparecia ao longo da novela, em várias cenas, num cavalo branco, como se fosse um príncipe dela, um grande amor dela e tal, não sei o que, mas de vidas passadas. E o cara não dava uma palavra, ele não falava nada. E no último episódio, esse cara ia explicar quem ele era e contar toda a história e tal, e amarrar, né, encerrar a novela. Então era um personagem que ia ter um destaque legal ao longo da novela, ele ia aparecer sempre, mas sem ter o trabalho de decorar texto, essas coisas e tal, e depois, no final, ele ia ter uma importância grande, né, ia ser uma coisa legal. Eu falei: caramba, que legal. Eu falei: não, beleza, vambora e tal. Aí o cara falou pra mim assim, tipo, sei lá, hoje é terça-feira, ele falou: ó, passa aqui então quinta-feira pra gente assinar contrato, fechar tudo, já fazer prova de figurino, porque já grava na outra semana e tal. Eu falei: tá, beleza. Eu falei: caramba, legal, né, assim, pintou uma coisa bacana. Aí, na quarta-feira, eu abro assim o jornal, na época não tinha internet, né? Abro o jornal, Manchete fecha as portas, então isso aqui acabou, faliu, parou, acabou. Aí eu liguei pro cara, né? A primeira coisa, eu falei: cara, o que aconteceu? Então ele falou: cara, é o que você leu aí, é isso aí mesmo, acabou, não tem mais. Eu falei: mas e aí, como é que a gente faz? Eu falei: não sei, cara, eu não tenho mais emprego, quanto mais você, eu não sei o que você faz, sei lá, vai viver a vida aí, faz o teu. Aí eu falei: cara, eu não acredito nisso. E aí a galera que já estava na Manchete com o nome, que já tinha, né, notoriedade, tipo Thaís Araújo, Giovanna Antonelli, Guilherme Piva, Murilo Rosa, essa galera toda já tinha um nome, todo mundo migrou. Drica Moraes, todo mundo foi pra Globo sem problema, né, e continuou fazendo novela e outras produções e tal, não sei o quê. A galera que era elenco de apoio como eu, ficou todo mundo no limbo, né? Ficou todo mundo perdido pelo meio do caminho, assim, tipo, o que a gente faz? Aí, assim, batendo na porta da Globo, querendo arrumar trabalho, mas não tinha nada, e a gente também não era conhecido, também não tinha muita moral para conseguir alguma coisa. E aí, cara, começou um hiato, assim, eu não sabia o que fazer,
E aí comecei a fazer muito teatro, fiz algumas coisas de cinema também e tal, aí o bichinho já tinha mordido, aí eu fui embora, né, aí não tinha mais jeito. Mas foi meio por acaso, assim, não foi um desejo de ser ator e tal. E aí eu gostei muito daquilo tudo, comecei a fazer várias coisas, aí depois começou a pintar também, né, várias participações em novelas, né, e tudo, minisséries, essas coisas assim. Ao todo, é claro que tudo participações, né? Quando a gente fala participações, para quem não sabe, assim, por exemplo, vamos dizer, o protagonista sofre um acidente e vai parar no hospital, aí tem um médico que atende ele, isso é uma participação, porque esse médico vai aparecer 2, 3 capítulos cuidando do cara ali e depois acabou, ele não tem mais nada a ver com a trama da novela. E eu sempre fazia esse tipo de coisa, né? Então, assim, esse tipo de situação, eu fiz mais de 40 novelas diferentes. Chegou um ponto que foi muito louco. Teve uma época que chegou num ponto em que eu já tinha feito todas as produções da casa. Eu tinha feito novela das 6, das 7, das 9, minissérie, não sei o quê. Cara, eu não tinha mais o que fazer, sabe, assim, em um período de um mês e pouco, assim, eu fiz todas as produções, eu participei de todas. Eu não tinha mais aonde fazer, então o pessoal tinha que esperar entrar uma produção nova para me escalar de novo. Era muito doido. E aí, nessa de fazer teatro, tudo e tal, eu estava fazendo teatro com uma galera, né, metade do elenco era de dubladores. E aí o pessoal falava, por que você não vai dublar? Principalmente a Carla Pompilho, né? Minha irmãzinha, minha madrinha da dublagem. Aí ela, por que você não vai e tal? Pô, adoro o teu trabalho como ator, não sei o que, pô, sabe, dublagem a gente precisa de ator de verdade, pô, seria legal, cara, por que você não vai? Aí eu falava, sei lá, eu nunca pensei nisso, a dublagem pra mim, a referência que eu tinha era só uma, assim, eu lembro de eu pequenininho passando na porta da Herbert Richards de carro, assim, com meu pai, e meu pai falando assim, você, sabe aqueles desenhos que você assiste, tudo e tal, não sei o que, é tudo dublado aqui. Aí é tudo o quê? Aí ele, dublado. Aí eu falei, isso, ele falou, coloca a voz em português e tal, não sei o que. Eu falei, sei lá, eu fiquei meio sem entender. Ele falou, você acha que esses desenhos são feitos no Brasil, eles são falados originalmente em português? Não, eles são falados em outra língua, né, em inglês, em francês, enfim, o que for, em outro idioma, e depois aqui eles dublam, eles colocam a voz em português. Aí eu falei, caramba, que legal, eu falei, interessante. Nossa, legal. Foi o máximo de dublagem, de referência que eu tinha, era só isso, assim, legal, né, tá. Então, assim, quando falou, por que você não dubla? Eu falei, sei lá, cara, eu nunca pensei nisso. E aí ela falou assim, porque tem que ser ator, tudo e tal, não sei o que, então você pode dublar, né. Aí eu falei, poderia, mas eu ouço dizer que é uma panela, né, e tal também, é meio complicado de entrar e tal, não sei o que. Ela falou, até tem, não é uma panela, são várias, mas isso não quer dizer nada, você pode tentar do mesmo jeito. Eu falei, pode ser, é uma ideia, mas não dei muita bola, não. Aí ela falou, cara, quando eu for pra Herbert Richards gravar, você quer que eu te chame pra você conhecer o estúdio, ver como é que é e tal? Eu falei, quero, né, interessante, sempre bacana. E aí eu falei assim, tá, então a gente combina, quando você tiver algum horário, alguma gravação, me avisa que eu vou contigo. E achei que ela fosse esquecer, que ela não fosse nem mais falar nisso e tal. E isso a gente estava no final de semana fazendo a peça, quando foi, sei lá, na segunda ou na terça, ela me ligou, olha, eu tenho horário amanhã de manhã, 9 horas da manhã e tal, não sei o quê, quer ir comigo? Eu falei, quero. E aí fui e comecei aos pouquinhos a assistir e tal, ficava lá vendo, né, tudo. E aos poucos foram pintando as oportunidades para dublar, e aí eu falava, não, eu só tô assistindo, eu só tô vendo como é que é e tal, porque eu ia para lá todo dia, eu ficava lá assistindo. Na época podia, né, fazer isso, hoje em dia não existe mais isso. E aí eu falava, não, eu não sei dublar não, eu só tô vendo como é que é. Aí o pessoal falava, não, cara, já tá vendo há muito tempo, entra aí, vai lá fazer o vozerio, vai gravar alguma coisa, não vai ficar aqui olhando só não. E aí eu comecei a fazer umas coisinhas assim, meio que de brincadeira mesmo, só que eu falei, cara, eu vou queimar cartucho, né, porque as pessoas estão me botando pra gravar e eu não sei fazer, vou fazer mal, vou fazer errado e vou me queimar, né, vou perder a oportunidade. Falei, preciso arrumar um curso. E aí tinha um curso começando, assim, tipo, uma semana depois, com o Flávio Bach e o Cristiano Torreão. E aí eu falei, cara, é esse curso que eu vou fazer, vambora. Só que eu tava duro pra caramba, precisando ganhar dinheiro, não gastar dinheiro, porque eu tava, como eu falei, vivendo fazer de teatro e tal. E a gente sabe que teatro, salvo raríssimas exceções, né, se você tiver patrocínio e tudo mais e tal, você até tira uma grana. Mas depender de bilheteria só
é complicado pra caramba. Então, assim, eu tava precisando ganhar, não gastar. Aí eu falei, eu vou dar um tiro, eu vou me inscrever e vou começar a fazer o curso e torcer para nesse meio tempo começar a pintar horário, né, começar a pintar a escalação, e com o dinheiro que eu for ganhando na dublagem, eu vou pagando o curso, e seja o que Deus quiser. E aí, graças a Deus, deu certo, porque eu comecei a dublar algumas coisas e tal, e aí a grana que entrava, eu pagava o curso, entrava, eu pagava o curso, até o final. E aí depois foi indo, aí a coisa foi se desenrolando, cara, eu fui me apaixonando, foi que nem, teve uma época que eu fiz rádio também, que é outra coisa que, assim, é viciante, né, você no começo, você tá num estúdio fechado, parece que ninguém tá te ouvindo, que ninguém vai ver, vai ouvir aquilo, e aí de repente a coisa toma uma dimensão que, sabe, ainda mais hoje em dia, né, com rede social, internet, tudo e tal, a coisa tem uma projeção absurda, todo mundo sabe quem você é, todo mundo assiste, todo mundo ouve, então, assim, é muito doido, sabe, saber que o trabalho que você faz ali no estúdio, em 4 paredes, né, sozinho, entre aspas, né, claro que tem o diretor, o operador e tal, tem outras pessoas envolvidas, mas na hora que você tá na cabine gravando, você tá sozinho, só ali, você e 4 paredes, e aí aquilo tomar uma dimensão do jeito que toma, sabe, e ter o alcance que tem, é quase que irreal, sabe, é muito interessante, assim, um sentimento que a gente às vezes não dimensiona, e é bacana quando a coisa, né, tem muita, eu já falei muito isso também, acontece muito de produções que você grava e fala, cara, isso vai bombar, é muito bom e tal, tá muito legal, o trabalho tá redondo, todo mundo tá bem e tal, e aí não acontece nada, ninguém assiste, Aí é complicado. E ao contrário, coisas que você vai lá, grava, que você nem fala, é mais um trabalho, e aí de repente a coisa, bum, explode, sabe, então assim, é meio doido isso, mas tem esse sentimento, sabe, de você nunca ter muito essa dimensão do que vai acontecer, do que isso vai, né, trazer para você como profissional, mas cara, depois que, também, né, depois que o bichinho mordeu, aí não tem mais jeito, você se contamina e não tem mais jeito, cara, e aí é uma paixão mesmo a dublagem. Hoje em dia eu prefiro dublar do que trabalhar como ator. Eu cacei os maiores e mais selvagens predadores da galáxia e coletei o DNA deles para o Nemetrix. Caraca. Muito, muito interessante. No caso, a dublagem em si é meio que atuação, né? Não, é totalmente, né? É totalmente atuação, porque é aquela coisa, é uma técnica diferente, porque quando você faz do teatro para o cinema, para a televisão já tem diferença, né? E quando você faz dublagem, é uma técnica específica, né? Diferente, mas é a interpretação. A grande diferença é que você não constrói um personagem do zero, né? Ele já existe, já está ali na tela e você tem que respeitar aquele trabalho que foi feito pelo ator, originalmente, né? Então, assim, quando você pega um ator bom, isso facilita pra caramba, porque tá tudo ali, né? Só você acompanhar, respirar com ele que o trabalho vai ficar legal. Mas você tem essa condição, você tem que respeitar o que já tá feito, o que já tá ali na tela. E quando você faz teatro, por exemplo, você tem meses para construir a personagem, entender, né, ensaiar, tudo mais, uma coisa que a gente não faz, por exemplo, uma coisa que eu estranhei muito quando eu cheguei na dublagem, você não tem esse período de incubação, de aprendizado, de ensaio, né? Eu falei assim, eu falei, legal, a gente vai dublar e tal, quando é que vão mandar o roteiro pra gente dar uma lida antes? Eu falei, não tem isso não, cara. Eu falei, mas como assim? A gente chega lá na hora e faz o quê? Chega lá na hora e faz. Eu falei, legal, tá bom. E aí complicou. Mas, assim, depois você acaba acostumando, né? Mas no início, para quem vem de teatro, de TV e tal, é difícil, é estranho, porque você não tem esse período para ensaiar, né? Para se adaptar, para entender o que é o personagem. Os bons diretores até te situam, né? Fala assim, olha, o que vai acontecer na cena é isso, assim, o teu personagem, ele tá ali por causa disso, ele tá fazendo não sei o quê, depois lá na frente ele vai acontecer isso, aquilo, outro, tal. Então você consegue entender um pouco mais a situação, a circunstância em que seu personagem tá ali, né, vivenciando a cena. Agora, às vezes, até por pressa também, você entra no estúdio, vamos lá, loop tal e tal, não sei o que, passando. Você cai de paraquedas e vamos, né? Então, assim, você tem que entender ali na hora, bate pronto, pai bola. Então, muitas vezes não é fácil, não. Na verdade, nunca é fácil, né? Nunca é fácil.
Eu também. Queremos a mão da sua filha. Você dá a benção? Eu também não sou ciumento, não. Eu sou que nem o Butthead. Eu só quero a mão da sua filha. Sim, exatamente. E diversos personagens que você dubla, tem alguns que são bem marcantes, tanto para os fãs e tanto por mim também. Eu gostaria muito de comentar desse personagem específico que meio que tem poucas falas, mas se tornou um personagem tão marcante. Como é que foi dublar o nosso querido Calçola do Shrek? Cara, isso foi muito louco, né? Porque é um personagem que ele tem, sei lá, cara, ele deve ter 5 falas no filme todo. Só que era o personagem que saía todo mundo do cinema falando dele, né? Ninguém falava do Shrek, ninguém falava da Fiona, ninguém falava de nada do filme, falava, faz o, era só aquela loucura. E aí, assim, foi divertido, né? Porque quando eu fui gravar, foi com a Marlene, né? A diretora, Marlene Costa. E aí ela chegou e falou assim: você vai fazer um menino que tem uns cachinhos, tá com pirulito e tal. Eu falei: tá bom, tia, eu faço uma vozinha. Ela falou: não, você não entendeu. É o contrário disso. Você vai, eu vou botar pra você ver, calma, não é isso não. Eu falei: tá bom, né? Aí quando botou, cara, tava Dudu Roar. Eu falei: que isso, cara? Que maluquice é essa? O molequinho com essa voz rouca e tal, eu falei: não entendi nada, né? E aí o cliente tava no estúdio, né? Tinha uma pessoa responsável pelo estúdio, pela distribuidora, dentro do estúdio assistindo. Aí ela falou: olha, eu quero que você faça o mais próximo do original. Aí eu falei: tá bom. Aí a gente ficou lá, faz o urro, até achar uma posição que tivesse legal, né, que ela gostasse. Aí ela falou: isso aí, é esse ponto aí, é esse tom, faz desse jeito aí. Aí eu falei: tá. Eu falei: bom, vai ser um personagem, né, vai ter várias falas e tal, não sei o quê. E aí ele só falava: faz o urro. Aí depois ele fala: papai, ele tá indo embora, que é na hora que ele fala que não vai fazer o urro, que o Shrek fala que não vai fazer o urro e sai. Aí o pai insiste e tal, não sei o que, aí o Shrek, né, fica com ódio e acaba fazendo o urro, e aí depois o chapéu dele voa, né, aquela coisa toda que é muito engraçado, e aí ele vira pro papai: valeu, papai. Então, acabou. Aí ela falou: acabou, pode sair. Eu falei: como assim acabou? É só isso? Ela falou: só. Eu falei: meu Deus, cara, que coisa maluca. Um moleque com a voz grave, rouca, que fala 5 coisas e acabou, ele não aparece mais nada. Ela falou: não. Eu falei: tá bom, beleza, obrigado. Então, bom trabalho aí, até a próxima, valeu. Cara, aí foi pro cinema. As pessoas só falavam nisso, né? Faz o urro. Ok, o tempo que ficou em cartaz, teve essa coisa, essa explosão e tal, não sei o que, sei lá, mas deve ter sido tipo um mês, no máximo. Passou isso, acabou, não teve mais nada. Cara, anos depois, acho que, sei lá, 8 anos depois, virou meme, e aí um dia eu acordei e abri rede social e tal, que tinha 1 milhão de mensagens: faz o urro. Eu falei: o que tá acontecendo, cara? De repente isso agora voltou das trevas, da onde? Das cinzas. Eu falei: que isso, cara? Como é que faz o urro? Esse troço já passou. Eu falei: será que vai ter o 2? Ou será que vai ter? Porque tinham veiculado um boato, quer dizer, eu não sei se era boato ou se era um projeto, mas acabou não indo pra frente, e ia ter um desenho dele. Um desenho, ele como principal. Aí eu falei: legal, porque o bonequinho fez o maior sucesso, né, e tal. E aí, essas duas coisas eram muito engraçadas. Era todo mundo mandando mensagem no inbox, né, faz o urro e tal, e ninguém sabia o nome dele. O pessoal falava: faz o urro. Eu falava: mas eu não faço o urro, quem faz o urro é o Shrek e tal, eu ficava brincando. E aí eu falava: cara, ninguém sabe o nome dele. Eu também não sabia, eu fui pesquisar, porque eu falei: eu não sei o nome também. No script estava Butterpants, que é o nome original. E aí eu fui ver como é que era o nome em português, se tinha um nome em português, porque eu não sabia, porque ninguém chama ele pelo nome. Eu falei: eu não sei. E aí descobri que era Calçola. E aí eu falei: tá, Calçola. E aí virou, cara, assim, uma coisa que vai, com certeza, no bom sentido, vai me perseguir o resto da vida, porque sempre tem alguém lembrando. Agora, essa semana passou, agora, na sessão da tarde, passou o Shrek para sempre, as pessoas começaram a me mandar de novo: faz o urro. Eu falei: meu, de novo, não. Cara,
Esse personagem, no caso, virou um grande meme. E no caso, a frase é muito divertida também. E, tipo, um molequinho com uma voz totalmente diferente. Então, isso é muito bom. E no meme foi engraçado porque começaram a adaptar, né? Um monte de coisa. Na época tinha aquela história do Donald Trump fazer o muro pra dividir o México e tal, e ficava, faz o muro e tal. Começou a adaptar e fazer um monte de loucura com o texto. E eu me divertia, eu achava o máximo, eu achava ótimo. Eu falei, cara, é legal. Ele é seu maior fã. Faz o... Olha, é melhor não. É aniversário dos meus filhos e... Faz o... Valeu, papai. Muito bom. Caraca, sensacional demais. O outro personagem que eu gostaria muito de comentar com você, que basicamente é um dos personagens mais de peso que você tem, além do Veigar do League of Legends, que é o Michael Ross da série do Suits. Como é que foi dublar esse personagem, que é um dos principais da série? O Suits foi uma grata surpresa, aquela coisa que eu tava falando, tem coisas que a gente faz e acha que vai bombar, e tem coisas que a gente só vai lá e faz, né? E o Suits, quando eu gravei, ele passava, acho que era no USA, era um canal que ninguém assistia, ninguém via. As primeiras temporadas ninguém via, ninguém assistia, ninguém nunca tinha ouvido falar. Falou, pô, eu faço uma série que é legal pra caramba e tal, série assim e tal, já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. E aí passou e tal, quando entrou pra grade da Netflix, foi que começou a bombar. Aí as pessoas começaram a falar um pros outros, né, indicar, caramba, a série é muito boa, a série é isso, a série é aquilo. Aí quando veio a pandemia, aconteceu um fenômeno muito louco, porque foi a série mais assistida na pandemia. Caraca. Teve uma explosão louca, e aí todo mundo só falava de Suits. E aí foi uma coisa, os atores, eles começaram a fazer palestras, eventos em faculdades de direito. Então, assim, a coisa tomou uma dimensão absurda, foi uma coisa muito louca, né? Foi um boom, assim. Tanto que eles já tentaram fazer vários spin-offs, mas que acabou não dando certo, porque a única forma da coisa realmente funcionar é se eles voltassem com a série. Você fala, o retorno de Suits, aí eu acho que aí ia bombar. Mas todos os spin-offs acabaram indo por água abaixo, né? O Suits LA não rolou, o da Jéssica também não rolou. E assim, tinha tudo pra ser bom, porque os personagens são fortes, são bacanas, bem construídos, mas não deu certo. Era aquela química inicial mesmo que era muito bacana, porque é como você falou, ele era um dos principais, né? No começo a história até gira mais em torno do Mike, depois fica mais dividida e em determinado momento vai até mais pro Harvey e fica ali, né? Dependendo da temporada, um tem mais destaque que o outro e tal, mas inicialmente era muito a história do Mike, porque era aquele cara, o garoto prodígio de Harvard, que fazia prova para os outros e tal, né? Pegava gabarito, dava lá para todo mundo, e, enfim, fazia um monte de coisa errada, né, também. Mas era muito inteligente, com aquela memória fotográfica e tudo mais, então era o começo da série é bem em torno dele, né, é meio que a história dele. E aí eu falava, cara, essa série é tão boa e ninguém assiste. Aí depois que foi para Netflix, e depois, posteriormente, mais ainda, na época da pandemia, se tornou uma série, assim, queridinha de todo mundo. É uma coisa muito louca. Mesmo quem não curte esse tipo de série e tal, acaba assistindo e fala, cara, realmente a série é muito legal. Tem gente que assiste 4, 5, 6 vezes, né, todas as temporadas e tal. É uma loucura. E realmente a série é muito legal porque é o que eu tava falando, a química inicial deles era muito legal. Não só do Mike e do Harvey, que tem uma dinâmica muito boa ali dos dois, né? Inclusive com pitadas de comédia também, aquela coisa das citações de filmes, de personagens e tal, até de super-heróis e tal, é uma coisa bem legal. Mas não só deles dois, de todo o resto do elenco. Ali estava tudo muito bem encaixado, sabe? Foi tudo muito bem escolhido, muito bem selecionado o elenco. Então funcionava muito bem. E isso vai para a tela, né? Isso acaba se refletindo na qualidade da série, não tem jeito, não tem como, né? E a série é muito boa, os roteiros são muito bons também, muito bem escritos, com consultoria, né, de advogados e tudo, para ter a coisa bem, né, coerente e tal. E vou dar um meio spoiler, assim, para quem não viu a série, tem uma temporada que simplesmente vira outra coisa, completamente diferente, vira meio que Prison Break, né, porque o Mike passa a ser meio que protagonista nessa fase da série, nessa temporada, gira muita coisa em torno dele, e vira uma coisa completamente diferente. Eu acho que ela para 6ª temporada, se não me engano, vira, cara, é outra série.
foi muito legal, porque deu, assim, uma renovada, sabe? A série já estava começando a ficar sempre a mesma coisa, e aí acontece uma série de coisas que simplesmente muda tudo, né? Vira realmente uma série diferente. Deu um novo ar, deu uma respirada, assim, pra série, foi muito legal. E a série é realmente muito boa, eu sou suspeito pra falar, mas é realmente muito boa. E eu já dublei o Patrick J. Adams em outras coisas também, em outras produções. Isso é muito interessante. Bem legal. Já teve também produções com ele que eu não dublei, não me chamaram, aí eu não sei porquê, aí a gente nunca sabe, né, porquê, mas tem algumas coisas que eu já fiz com ele, enfim, e na maior parte das vezes a voz dele no Brasil é a minha. Então é muito legal, porque é um ator que eu gosto muito, o cara tem um tempo de interpretação interessante, sabe, uma energia legal e tal, e é um cara super engajado com várias coisas e tal, é bacana, é um cara do bem, é legal. Responsabilidade civil associada à agência é baseada em vários fatores, incluindo a divergência do agente do seu caminho, a interferência razoável da agência em nome do demandante e a natureza dos danos por si sós. Como você sabe isso? Eu aprendi quando estudei para o exame. Uma pergunta meio inusitada, que eu não sei se você já deve ter ouvido esse tipo de pergunta. Se você pudesse escolher um dublador para ser a sua voz, qual teria? Olha, um dublador para ser a minha voz. Eu acho que eu não escolheria nenhum dublador com voz bonita, tipo Briggs ou o Rafa, né, o Rafael Rossato, sei lá, essa galera que tem mó vozeirão bacana. Tá aí, um cara que eu gostaria que fosse a minha voz, que me dublasse, Reginaldo Primo. Cara, eu adoro o trabalho do Reginaldo. Adoro o Primo. Bom demais. Adoro o Primo. O Primo tem uma coisa sarcástica, ele tem uma coisa jogadinha. Pô, meu irmão, aí, fala sério, tá pensando o quê, rapaz? Isso não é assim, não. Os caras tá falando o quê aqui? Vou dar uns tabef nesse maluco, hein? Tá o quê? Cara, ele tem umas coisas assim que fica muito natural, é muito legal. Muito legal. Nossa, eu assistia o Primo na época que a gente tava na Delarte gravando. Ai, o que era aquilo? Era uma coisa pro Disney Channel, era uma... tipo My Charlie da vida, alguma coisa assim, mas... Não, Feiticeiros de Waverly Place. Isso. Era isso. O Primo fazia o pai. Cara, ficava o Briggs dirigindo, e aí eu sempre falava com ele, posso ficar assistindo? Eu terminava de gravar e ficava assistindo. E aí o Primo entrava pra gravar, eu ficava vendo ele gravando. E, cara, eu me divertia. E era muito legal, porque o Briggs falava assim, o que a gente pode botar aqui? Vamos mudar esse texto, tal, não sei o quê. Pô, fala aí. E aí eu dava opinião também, o Briggs falava, o Primo também, né, inventava as loucuras dele e tal. E, cara, a gente se divertia, as horas passavam e a gente não via, porque, assim, a gente rolava de rir, a gente fazia um monte de loucura, mudava o texto, fazia um monte de coisa, improviso e tal. E o Primo fazendo isso, ele é muito bom, cara, muito bom. Tenho vários colegas que são maravilhosos, eu adoro o trabalho da maioria dos meus colegas, eu acho que tem uma galera muito boa, nossa, muito talentosa, e são pessoas bacanas também, então assim, isso também influencia, sabe, que você fala, de repente pega um cara que, o cara é mó otário, mas o trabalho dele é bom, mas o cara, pô, é um bosta e tal, isso, né, enfraquece, mas quando você fala, cara, o cara é legal pra caramba, é um cara super gente boa e ainda é talentoso, desgraçado, né, olha só, é impressionante e tal, então eu curto, né, eu vivencio isso e acho isso muito legal, eu estando morando fora, eu sinto muita falta de encontrar com essa galera, sabe, de ver as pessoas, da gente trocar ideia, parar, conversar no estúdio, assim, na sala de espera antes de entrar para gravar e tal. Eu sinto falta disso. Quando eu vou pro Brasil, eu mato a saudade da galera, porque tem muita gente legal na dublagem. E aí, cara, eu acho que o Primo, tá aí, eu nunca tinha pensado nisso, mas o Primo eu ia ficar muito feliz, assim, ia ser muito legal, ia gostar, ia curtir que ele me dublasse, porque... ia ficar melhor do que eu. Ia ficar mais engraçado do que eu mesmo. E olá, ele conseguiu defender o meu ataque surpresa. Com certeza ele deu sorte. Geralmente os boatos desses caras mais fortes não passam disso. Olha, parece que esse cara é forte de verdade. Caraca, sensacional demais. E combinaria perfeitamente. E, cara, queria comentar um pouquinho sobre... desculpa, pode continuar. Não, talvez combinasse mesmo, Bom, eu queria comentar um pouquinho sobre a sua parte musical também, que você faz vários
como é que é, soundtracks de músicas, tudo, e conta um pouquinho como é que surgiu essa sua vontade de querer produzir música. Isso sim, isso é uma coisa que eu sempre quis fazer. A música sempre esteve presente na minha vida, e é uma coisa que é minha, não foi influência de ninguém, não tenho pais músicos, ninguém na minha família músico, enfim, foi uma coisa que nasceu comigo. Eu sempre gostei, e sempre gostei de um determinado tipo de música, né? Eu lembro de muito moleque, assim, com uns 6, 7 anos, no carro, assim, com a minha mãe e tal, não sei o que, na época tocava esse tipo de coisa na rádio, né? E na época as pessoas escutavam rádio também, não era Spotify, nem nada assim. E aí eu ouvia assim, Pink Floyd, Alice Cooper, Supertramp, eu achava aquilo sensacional, achava o máximo. The Who, eu falava, caramba, cara, muito legal, assim, rock, né? E ninguém na minha família curtia, meu pai gostava de samba e tal, essas coisas, minha mãe era apaixonada por carnaval, né, sempre gostou de samba e tal, o que tinha na minha casa era isso, e MPB, e eu só gostava de rock, eu tinha, na época, era muito comum, as novelas da Globo lançavam discos, né, com a trilha sonora da novela, e aí tinha sempre 2 discos, um nacional e outro internacional. Aí meu pai comprava o internacional, porque de repente tinha uma música assim que ele gostava, eu sempre pegava as músicas de rock e botava pra ouvir, falava, caramba, isso aqui é muito legal e tal. Aí eu lembro a primeira vez que eu ouvi Kiss, que eu falei, cara, isso é muito bom, então, Rock and Roll All Night, cara, isso é demais e tal. Então assim, sempre tive essa coisa com música e mais especificamente com rock, sempre fui fissurado desde moleque. E aí com 7 anos, mais ou menos, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, eu quero 2 coisas. Aí ela olhou e falou, tá, o que você quer? Eu falei, olha, primeiro, eu quero que você me matricule num curso de inglês, eu quero aprender a falar inglês. Ela falou, tá, beleza, tudo bem. Por quê? Eu falei, porque eu acho legal, eu gosto e tal, eu quero. Ela falou, tá, pode? Eu falei, pode, tá, eu te matriculo amanhã. E qual é a outra coisa? Eu falei, então, eu quero aprender a tocar guitarra. Aí ela olhou e falou, mas nem pensar. Não, você vai começar a andar com esse maluco cabeludo aí, vai negócio de fumar maconha, essas maluquices, não vai, nada de guitarra, esquece isso. Aí, eu com 7 anos de idade, né, eu falei o quê? Eu falei, tá bom, então, mas o inglês rola, tudo bem? Aí ela, não, inglês, aí fui, tanto que com 17 anos eu era formado em inglês, eu já tinha terminado, né, a formação de inglês, e já estava apto a dar aula, já tinha o diploma de professor e tudo e tal. Nunca dei aula de inglês porque eu nunca tive muita paciência, mas eu já era formado em inglês com 17 anos. E porque eu já tinha 10 anos de inglês, né, na verdade, de 7 anos até os 17. E aí a coisa da música veio muito depois, porque aí teve uma vez, eu nunca vou esquecer isso, o Serginho Ferreira, do LS Jack, a galera do LS Jack somos todos amigos de infância. Eu sou amigo da galera desde sempre, desde 12 anos de idade, mais ou menos. E a gente eu tocava com eles, a gente sempre tocava e tal, tinha banda, tudo. E teve uma vez que o Serginho estava com uma outra banda e ele chegou com o amplificador, com a guitarra em casa, ele morava no mesmo prédio que eu, e não tinha ninguém na casa dele. Aí ele queria descer pra jogar futebol e tal, não sei o que, e não tinha onde deixar as coisas, ele não queria deixar na rua e tal, ele tocou lá em casa e falou assim, cara, eu posso deixar aqui? Aí eu falei, pode. Aí ele, vamos lá jogar bola. Eu falei, não, tô meio enjoado e tal, não sei o que, deu uma desculpa qualquer e tal, não sei o que. Ele, então eu vou lá e tal, depois eu passo aqui pra pegar a guitarra. Eu falei, tá. Ele, saiu, eu fechei a porta, pluguei a guitarra, comecei a brincar. Nunca tinha pego numa guitarra, nunca tinha tocado numa guitarra, literalmente. E aí eu peguei e comecei a brincar. Eu falei, cara, isso aqui é demais. Cara, isso aqui, eu preciso comprar uma guitarra, preciso ter uma guitarra e tal, não sei o que. Aí chegou no Natal, a minha avó me perguntou o que eu queria de Natal, eu falei assim, eu queria uma guitarra, né, e tal. Aí ela, não, que guitarra, o que é dar de guitarra? Sempre a negação, né, da guitarra, não, guitarra não, e tal. Aí ela falou assim, você não se interessa por nenhum outro instrumento? Aí eu falei, eu gosto de piano, sempre achei piano um instrumento lindo, assim, no som super legal e tal, uma coisa que eu sempre gostei. E aí ela falou, tá aí, um piano eu te dou, pode ser usado, né, porque piano é uma coisa cara pra caramba, então assim, pode ser um piano armário, aqueles, não é piano de cauda, né, que um Steinway, uma coisa, né, vai custar não sei quantos milhões. Aí eu falei, não, pode ser qualquer piano, sem problema. Aí ela me deu um piano, eu comecei a fazer aula de piano, e na época eu namorava uma menina que estava começando a fazer aula de violão. Aí eu ficava assistindo as aulas dela,
pegava o violão dela depois e ficava treinando tudo que o professor tinha passado. E aí tudo que eu aprendia no piano com a minha professora, eu ia lá e transcrevia os acordes, todas as notas, nota por nota, eu transcrevia para o violão. E aí comecei a aprender sozinho, sabe, roubando as coisas assim, pegava da aula da minha namorada, pegava do piano que eu aprendia lá, e aí pegava a partitura e passava tudo para violão. Aí comecei a aprender e tal, aí depois eu consegui comprar uma guitarra, e aí fui, cara, aos poucos tocando, aí tive banda, tudo e tal, e a gente chegou a gravar, chegou a lançar coisa e tocar, fazer show, tudo e tal, bem legal. E depois, cara, assim, aí passa aí bastante tempo, eu, né, tocava e fazia outras coisas, aí veio o teatro e tudo mais, às vezes tinha alguma coisa que eu fazia em teatro que eu tocava também, né, cheguei a fazer trilha para teatro também, algumas coisas. E aí eu, quando foi 2010, se não me engano, foi, e como eu te falei, eu conhecia todo mundo do LS Jack desde sempre, né, desde moleque, a gente era amigo de infância e tal, e aí teve aquela história toda com o Marcos Mena, da cirurgia dele, que ele ficou em coma durante um tempão e tal, a banda teve que parar por conta disso, durante um bom tempo. E aí, quando o Marquinho estava começando a querer voltar e tal, ele ainda tinha, né, sequelas e tudo mais, o irmão dele me encontrou e falou assim, cara, eu tava querendo fazer uma coisa, tava querendo botar o Marquinho para tocar, sabe, para fazer alguma coisa e tal, não como LS Jack, não como uma coisa profissional, mas uma coisa para ele ir aos poucos, sabe, se readequando e tal. Você não topa, não? Eu falei, cara, claro, não precisa nem pedir pro teu irmão. Primeiro que é uma coisa que eu gosto de fazer. Segundo que pro teu irmão, cara, pô, que eu conheço o Marquinhos desde que ele tinha 3 anos de idade, porque eu sou bem mais velho que o Marcos. E aí eu falei, cara, não precisa nem pedir. Imagina, com certeza. E ele morava no meu prédio também. Então, assim, era aquela coisa de só pegar o elevador, descer 3 andares e, né, ia pra casa dele e a gente ficava tocando lá. E aí, lá pelas tantas, o Liber Gadelha, que é o pai da Luísa Posse, ele tinha uma gravadora que chegou a lançar coisa do LS Jack e tudo mais e tal, e aí ele falou assim, ele soube que a gente estava fazendo isso, que a gente estava fazendo uma versão acústica das músicas do LS Jack, que a gente estava lá tocando e tal. Ele falou, pô, o Marquinhos tá conseguindo cantar, tudo e tal, que legal, cara, pô, fala com ele pra vir aqui pro estúdio, vem aqui e tal, pô, quero ver, né, pô, quero encontrar com ele, saudade do moleque, que bom que ele tá melhorando e tal. E aí, a gente foi pro estúdio, lá em Botafogo, a LGK Music. A gente entrou no estúdio, comecei a tocar e tal, ele começou a cantar, eu cantando também junto com ele e tudo mais. Aí a gente fez a primeira música, a segunda, o cara parou na metade e falou, pô, para aí. Peraí. Ele falou, cara, eu achei que ele tivesse todo sequelado, que ele não tivesse nem conseguindo falar direito. Pô, tá bacana isso, cara, tá bom, e as versões que vocês fizeram aí, acústicas, tão legais e tal. Vocês não querem gravar isso, não? Vamos lançar isso. Aí eu falei, cara, sério? Eu falei, por mim, tudo bem. Aí eu sei que, pra encurtar a história, eu acabei produzindo o CD. Foi um CD super legal, porque teve participação de um monte de gente, Tony Garrido, o Simoninha, teve o pessoal do Jota Quest, porque eles são primos, né, o Marcos e o Flauzino são primos, então teve participação deles também, teve participação de um monte de gente, foi bem legal. E foi uma experiência, cara, fantástica, né, num estúdio profissional, gravando com essa galera e produzindo, porque o Liber falou, cara, eu já vi que você entende da parada aí, vai fundo, vou deixar, eu só vou fazer a supervisão, eu venho aqui, vejo como é que tá, se tiver tudo ok, beleza, mas você fica pilotando aí. Eu falei, tá bom, você confia em mim assim, vai fazer besteira, eu vou fazer a loucura aqui, depois tu vai me xingar. Ele falou, não, vai ficar legal. E aí eu fiquei tocando com o Marquinho um tempão, cara, a gente chegou a tocar, assim, no Sul, em São Paulo, no Rio, interior do Rio e tal, a gente rodou vários lugares, foi uma experiência fantástica, assim, eu sempre falo pro Marquinho, falo, cara, eu preciso te agradecer sempre, porque você me proporcionou uma coisa que eu sempre sonhei, né, tocar num lugar para 10, 15, 20 mil pessoas, e eu nunca tinha tido essa experiência, e por sua causa, eu tive, né, eu pude fazer isso, e isso sim, sempre foi uma paixão, isso sempre foi uma coisa que eu queria fazer. E depois, na época da pandemia, eu já gravava coisas minhas sozinho e tal, não sei o que, mas mais de hobby mesmo, de brincadeira e tal. Na época da pandemia, eu comecei a perceber que eu poderia gravar trilhas, né, para desenho, para documentário, para
animação, videogame, tudo mais. E aí comecei a fazer uns cursos e comecei a adaptar o que eu já sabia de música, que, claro, eu pulei aí umas etapas, eu fiz aula de música e tudo e tal, né, durante muito tempo, aula de canto, aula de piano, aula de guitarra e tudo. E aí eu juntei tudo isso que eu já sabia com técnicas mais modernas e tal, usando o computador para gravar e tudo mais. E comecei a fazer, e começou a pintar coisa, eu comecei a fazer trilha para game, que foi uma coisa muito divertida de fazer, muito legal. Tem alguns vídeos na minha timeline, mas deve estar lá para baixo. E que é uma coisa super divertida de fazer também, que tem uma técnica específica, diferente, porque a música fica em loop, né? Enquanto você está numa fase, a música fica lá rolando. Só que ela também não pode ser muito curta, porque aquele loop vai ficar meio enjoativo, né? Vai ficar meio chato. A repetição, daqui a pouco a coisa você não aguenta mais ouvir aquela música. Então, ela tem que ter um determinado tamanho, mas ela tem que ter uma forma de linkar, de fazer o loop, dela voltar para o começo sem você perceber e continuar tocando e ficar tocando aquilo em loop ali o tempo todo. E aí, mais uma vez, o loop na minha vida, né? O loop de dublagem, o loop de música. E aí eu comecei a fazer, depois pintou um desenho que era para Netflix, inclusive, uma produção brasileira muito legal, que tinham várias vozes da dublagem, né, do Brasil também, muito bacana, muito interessante, desenho, traço bacana, um projeto super legal. E aí eu fiz a trilha do piloto inteira, não só as músicas, como os efeitos também, os efeitos sonoros. Muita coisa legal. Só que teve uma série de coisas que foram acontecendo ali na época da pandemia, perdas e tudo mais e tal, que o pessoal acabou desistindo do projeto e não foi à frente. Foi uma pena, porque era um desenho muito legal e tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para a galera curtir, porque era bacana e a temática era interessante, era para pegar vários personagens do folclore, mas não só do folclore brasileiro, do folclore mundial. Então era interessante, de cada país tinha, né, histórias diferentes e tal, ou histórias que eram sobre um mesmo personagem, mas que eram um pouco diferente de um país para o outro, sabe? O nome mudava e tudo mais. Então, assim, a proposta era muito legal, mas acabou não rolando. Mas eu continuei fazendo, né? De vez em quando eu faço alguma coisa e tal, que é uma coisa que eu adoro fazer. Trilha é uma coisa que aí sim é uma coisa que sempre foi uma paixão, que é a música, né? Eu não tenho um dia que eu não ouça música, eu ouço música todo dia, assim, todo dia estou em contato com alguma coisa, eu estou tocando, eu estou ouvindo, então isso realmente faz parte do meu dia a dia, da minha vida. Ô vó, eu acho melhor a senhora colocar os óculos, viu? Sem chance, eu tenho que proteger meu buraco de minhoca do brilho escuro do Vale do Pirulito, então eu não vou pra nenhum supermercado idiota, entendeu? Cara, que sensacional demais. E o último personagem que eu gostaria muito de comentar com você, Aira, que é um personagem que a gente já estava comentando desde o início da nossa entrevistinha. Como é que dublar o nosso querido Veigar do League of Legends, que é um personagem muito queridíssimo e tão engraçado? O Veigar, eu brinco, eu falo, é aquele personagem que todo mundo ama odiar, né? Quem não ama ele, ama odiar. Porque o pessoal fala, ele é muito apelão e tal, não sei o quê, só fica apertando R e tal. Mas, cara, o Veigar, nossa, é um dos personagens mais importantes da minha carreira, com certeza, né? Não tem como negar isso. E eu adoro, porque é um personagem divertidíssimo. Hoje em dia, o League of Legends já tem outros personagens que são engraçados também e tal, mas na primeira vez que a gente gravou, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o Veigar era o único que era assim, nessa vibe mais escrachada, mais, sabe, comédia e tal, porque era tudo guerreiro, sabe, tal, aquelas coisas mais, né? E aí veio ele, porque é um maguinho, pequenininho, com complexo de altura, né, de tamanho, e enlouquecido, né, completamente enlouquecido. Então, cara, é divertidíssimo fazer, e aí eu já contei essa história várias vezes, mas assim, eu fui parar lá por causa do Power Rangers, né, que eu fazia o Power Ranger, eu fazia o Coronel Crunch, e aí era uma voz muito parecida, assim como o que a gente estava falando também do Timão, né, do Rei Leão, uma voz muito parecida, mas não era intencional, porque a voz original do Veigar, ela é meio assim também. E aí, por conta disso, por ser muito semelhante, o Léo Santos, que era o diretor, na época, o primeiro diretor do League of Legends, ele falou, cara, tem um personagem aqui que eu pensei logo em você, porque, cara, é aquela voz que você faz pro Coronel Crunch lá do Power Ranger. Aí eu falei, legal,
pô, vamos ver. Aí botou lá, as falas tinha umas coisas engraçadas e tal, não sei o quê, né? Vou engolir a sua alma! Eu falei, cara, que coisa louca, que é isso e tal? Pare de rir, eu sou mal! E aquela risada louca e tal. Aí eu falei, cara, legal. Eu falei, pô, maneiro. Eu falei, realmente, a voz é bem parecida e tal. Aí gravei, né, as falas todas, e aí depois chegou a hora de fazer as reações, né, as risadas e tal. E aí ele falou, olha, agora eu vou te mostrar outra parte, que é a parte das reações, e tem umas gargalhadas dele que são altas pra caramba, super agudo, super, né, estridente e tal. Então, assim, não vai se machucar, não força, faz como der pra você fazer. Vou botar pra você ouvir e tal, você vê. Aí ele botou, eu comecei a rir. Aí ele falou, pô, é brabo, né, cara? O negócio é pesado, assim, é muito, muito agudo, né? Aí eu falei, não, cara, é muito agudo, mas eu tô rindo não é disso não, eu tô rindo porque é exatamente igual uma risada que eu fazia quando eu era moleque, que a gente fazia de brincadeira mesmo. A gente chegava assim, de noite, né, já mais tarde e tal, no condomínio, e começava a fazer isso, assim, de brincadeira, e falava, pô, pode dormir, como é que a gente ficava, pode dormir, pode descansar, nós só queremos te incomodar e tal, e ficava gritando e tal, fazendo barulho, zoeira e tal, para as pessoas que já estavam dormindo acordarem e tal, coisa de moleque mesmo, né, e aí a galera cantava isso e eu ficava fazendo a risada no fundo, que era a risada exatamente igual ao do Veiga, exatamente igual, assim, impressionante. Aí eu falei, cara, é exatamente a mesma coisa. Eu não sei se eu ainda consigo fazer, porque isso eu era moleque. E isso aí foi, sei lá, não sei, eu tinha tipo 30 e poucos anos, não sei. Aí eu falei, cara, eu não sei se eu ainda consigo fazer igual, mas eu posso tentar. E aí eles, na localização de game é diferente de dublagem, né? A gente não tem a imagem para dublar, não é assim. A gente tem o áudio como referência, e aí normalmente o técnico coloca 2 vezes a mesma fala, e a primeira você ouve, a segunda você grava. E você normalmente grava mais ou menos no mesmo tempo ali, respeitando o original, você vai tentando fazer junto com ele, e claro, respeitando o timbre, a coisa toda. E aí eles botaram pra eu gravar, e eu comecei a gravar as risadas, né? Aí eu gravei, sei lá, umas 2, 3 assim, tal, assim, que aí eles pararam. E aí eu olhei pra técnica, tava todo mundo rolando de rir, eu falei, cara, o que houve? Ele falou, cara, tá igual, não sei o que, tá muito bom, então, pô, maneiro, cara, pô, tu conseguiu fazer igual e tal. Aí eu falei, então vambora. E aí gravei todas as falas. Então uma coisa que todo mundo falava, além de achar que era o mesmo dublador do Timão, do Rei Leão, todo mundo na internet comentava, né, vídeo no YouTube, quando lançaram as falas do Veiga e tal, o pessoal falava, e tal, isso aqui, pô, legal, você fez as falas, mas as risadas, as gargalhadas dele mantiveram a original, né? Aí eu falei, não, cara, eu gravei tudo foi gravado, foi localizado, não tem nada no original. Aí as pessoas falam, cara, não é possível, caramba, mas é igual, e tal, não sei o quê. E realmente ficou bem parecido, ficou bem próximo. E uma curiosidade sobre o Veiga é que ao longo dos anos, né, conforme eu fui gravando as DLCs e as atualizações e tal, a voz do original foi mudando também. E eu fui acompanhando. Teve uma skin de Halloween, que eu acho que tem 2 anos, acho que foi 2024, que a gente gravou, que ele usava um grave, né? Então ele falava umas coisas, tipo, eu não lembro das falas do Halloween, mas, sei lá, ele falava, você dessa vez você não vai escapar, porque eu vou te pegar. Era uma coisa toda rimada. E aí ele usava esse grave assim, eu falei, cara, peraí. Na hora que eu tava gravando, eu falei, cara, não, peraí, deixa eu entender isso. Ele mudou. Aí o pessoal da Riot falou, tem umas coisas que ele tá fazendo assim, mais grave e tal, não sei o que, pô, pode ir na mesma onda. Eu falei, tá, eu vou fazer. E aí a gente foi botando esse elemento do grave e tal, que ficou mais macabro, né, mais assim e tal, ficou muito legal. Mas a voz dele foi mudando mesmo, né, não foi deixando de ser tão esganiçada, tão aguda, tão, né, estridente. Mas, cara, nossa, não tem nem o que falar, o Veiga realmente é um personagem que eu espero que ainda tenha muita coisa, espero que ele entre pro Arcane, que tenha alguma animação que ele entre, que ele participe. Tô torcendo por isso já há algum tempo, né? Tomara. Tomara. Pô, tô aqui rezando pra isso acontecer, porque, cara, é um personagem que
todo mundo fala dele, né? É o que eu falei. Tem uma galera que adora, que joga com ele, que é main Veigar e tal, não sei o quê. E tem uma galera que odeia porque ele é apelão, porque é isso, porque é aquilo, mas fala, cara, mas não dá pra não se divertir com as falas dele, né? Dá raiva daquela risada dele quando, pô, ele te mata, mas, pô, é engraçado pra caramba, não tem como. Então, assim, é um personagem muito querido, cara, muito legal. Tá no topo da minha lista, com certeza. Fique sabendo que se a situação fosse outra, eu não teria piedade de você. Eu sou o mal! Pare de rir! Sinto cheiro de morte! Isso! Caraca, sensacional demais. Isso, aquilo, com seus personagens, com Airan Pinheiro. Bom, você está pronto pro nosso joguinho, Airan? Pronto, não tô não, né? Mas vambora. vou tentar. Bora, então. Denzel Jackson de Rick Barry ou Mauro Khan de Justiça Jovem? Ah, Denzel Jackson. Com certeza. Esse daí, rapidinho, só fazer uma pausa aqui. Esse daí é o tipo do personagem daquilo que a gente estava conversando. Esse desenho eu achei que ele fosse bombar, cara, que fosse virar uma febre, assim, porque esse desenho é muito engraçado. Ele é politicamente incorreto, ele é todo errado, mas é muito engraçado. E eu adorava fazer o Denzel, adorava. A gente aloprava também, eu cheguei a traduzir uma época também, e, cara, era divertidíssimo gravar esse desenho. Eu achei que fosse fazer o maior sucesso. Ninguém viu. Foi pra Netflix também, tudo, mas ninguém viu. Mas assim, fico com o Denzel porque adoro o Denzel, muito legal. Boa. Denzel Jackson de Brick Barry ou o Senhor Smile do Steven Universe? Denzel Jackson. Boa. Denzel Jackson de Brick Barry ou Vaidoso dos Smurfs? Aí já é vaidoso. Vaidoso de Smurfs ou Beaker do Muppets? Beaker. Beaker. Mimi. Beaker de Muppets ou Kyber do Ben 10? Beaker. Beaker de Muppets ou Cal Solo do Shrek? Cruel. Minha preferência pessoal, Beaker. Eita! Tá bom, então. Beaker de Muppets ou Beavis, do Beavis and Butter? Aí é pesado. Beavis. Beavis de Beavis and Butter ou Mike Ross do Sweets? Esse não sabe brincar, não desce pro play, pô. Pera aí. Aí é cruel demais. Olha, minha preferência pessoal, Beavis, mas pela importância e tudo mais, o Mike Ross. Mike Ross de Suits ou Veigar do League of Legends? É o Veigar. Não tem como, né? Mas é cruel, porque esses personagens que você falou aí, tem vários que são, assim, xodós. Principalmente porque tem uns que eu já curtia, né? E depois passei a dublar, como foi o Beaker dos Muppets, como foi o Vaidoso dos Smurfs, que Smurfs eu conheci. Um amigo meu tinha uma revista que era do Equador, que ele tinha morado no Equador, e não era nem Smurf, era Strumpf. Porque originalmente os Smurfs é um desenho belga, né? O autor é belga. E aí, originalmente, o nome é Strumpf, que até hoje é Strumpf. Na Bélgica, na França, é Strumpf, não é Smurf. A coisa do Smurf foi uma estratégia de marketing para levar para o exterior, né? Para os Estados Unidos e outros países e tal. E, na verdade, ele tem um nome diferente em cada lugar, em cada região. No Brasil, eu não sei por que mantiveram o mesmo nome dos Estados Unidos, que é Smurf. Mas ele tem nomes diferentes em vários lugares. Então, assim, eu sempre fui fã de Smurf, nem tinha, eu pelo menos nunca tinha assistido o desenho, era de quadrinho mesmo que eu gostava dos Smurfs. O Beaker, que era sempre foi meu personagem preferido dos Muppets, eu acho divertidíssimo. Ele e o Animal, que é o baterista, né? Os dois eu acho sensacionais, então, assim, xodó. Que mais que eu já curtia? O Frank, da Corrida Maluca, que era um desenho que eu adorava quando era moleque. Eu não sabia que você dublou Corrida Maluca. Eu faço o Frank,
que é Frank gosta de gatinho, principalmente com batatas. Adorava esse desenho, e aí quando eu fiz o teste, eu falei, cara, não acredito, para fazer o Frank. Eu falei, nossa, fiquei super feliz quando passei no teste. Que mais? O Beavis, eu sempre fui fã de Beavis and Butthead. Eu adorava, eu tenho até hoje, fita VHS do desenho, e original, né, em inglês, que não era dublado na época. E aí, depois, quando eu comecei a dublar o Beavis, nossa, foi a realização de um sonho, assim, de uma coisa que eu já adorava, que eu era fã, e aí, de repente, eu era a voz do cara no Brasil. Eu falei, nossa, não acredito nisso, não acredito. Então, assim, essas coisas que você curte, que você gosta, que depois você acaba, né, indo parar no personagem, nossa, isso não tem... É difícil, é cruel você escolher entre um e outro no joguinho, assim, é doloroso. Até demais. Eu só tenho que te agradecer muito, muito mesmo, Airam, pela oportunidade de poder conversar com você, saber um pouquinho mais da sua trajetória da música, da sua carreira de dublador, ator, dos seus personagens maravilhosos, um pouquinho mais do Veigar. Muito obrigado novamente pela oportunidade, agradeço de coração mesmo. Eu que agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história e pra galera conhecer o meu trabalho, quem não conhece, pra quem já conhece poder curtir um pouquinho, saber detalhes dos bastidores e tudo mais. E qualquer coisa é só chamar, cara. Quando precisar, só chamar. Estamos aqui. Tá certo, então você também. Então, se cuidem, gente. Tudo de bom pra vocês, tudo de bom pra você, Airam. E até a próxima.